Graças e paz, amados. Evangelista Antônio Marcos, passando mais uma vez para falarmos um pouco da Santa Palavra de Deus, meus amados. Esse é mais um momento da Palavra de Deus. Já deixo aqui o meu convite a todos vocês que estão nesse momento aí, já nos ouvindo, e vendo este vídeo. Pega a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vem comigo, vamos juntos meditar na Palavra de Deus e aprender assim com o Santo Espírito de Deus, mediante a sua Palavra. A palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 24, que diz assim: E ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tenham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E coloco assim tuas mãos, Senhor, rogando que mais uma vez o Senhor nos ilumine com a tua palavra, o Senhor nos esclareça mediante o teu Espírito, e que cada alma que neste momento estiver atento à tua palavra seja esclarecida e iluminada pelo teu Espírito Santo. Pai amado e eterno, obrigado por tua palavra, e que o Senhor nos renove mediante este momento em que estamos agora meditando na tua santa palavra. Assim eu te peço, Deus, e assim te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, queridos, o texto bíblico desta noite está no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro, ele nos traz informações sobre a origem da igreja, aonde se estabeleceu, aonde se iniciou, a igreja primitiva, aonde ela começou ali em Jerusalém, e também nos traz informações sobre a expansão da igreja, se referindo ao crescimento da igreja cristã em toda esta vasta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero vos chamar a atenção nesta noite para este tema muito importante também, assim como foi nos dias de Pedro, também é nos nossos dias. Se os irmãos observaram bem a leitura, essa leitura que foi feita, ela é uma oração, a partir do versículo 24. Esta oração foi realizada pelos nossos irmãos, encontramos aqui, creio eu, a Bíblia fala unânimes, levantaram a voz, todos ali que estavam juntos, os discípulos de Cristo, Pedro, João, oraram a Deus. E por que então, queridos, esta oração foi feita?
Por isso eu quero te pedir uma coisa, guarda bem: o poder da oração. A oração é poderosa. A oração pode mudar o quadro, pode mudar situações. A oração pode também nos fortalecer e nos capacitar para aquilo ao qual Deus nos confiou e entregou em nossas mãos. Então, nesta noite eu quero deixar este tema para você refletir, meditar sobre o poder da oração. Queridos, para entendermos melhor por que Pedro e os demais irmãos oraram desta forma, precisamos pegar o versículo 1 do capítulo 4, onde temos algumas informações. No capítulo 4 está falando que Pedro e João, estavam perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. E a partir do versículo 1 a Bíblia fala: e estando eles, glória a Deus, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Já dá para entender que os discípulos estavam no ide de Jesus, proclamando o seu santo nome e ensinando ao povo, falando sobre a ressurreição que terão todos aqueles que creem em Jesus para a eternidade com Deus. E diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Vemos no versículo 3 que houve uma repreensão ao trabalho da igreja cristã no princípio, por este grupo que cita a Bíblia, e entre eles algumas lideranças religiosas dos tempos passados, dos dias de Pedro e João, como nós podemos ver aqui. Aleluia! Perseguição, tempos difíceis, E aí a Bíblia diz no versículo 4: muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha, houve pregação do Evangelho, houve proclamação do nome de Jesus, ensinamento da palavra de Deus, e o resultado foi salvação de almas. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Bendito seja o nome do Senhor. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? As lideranças religiosas, como descreve o versículo, porque este texto nos mostra que os discípulos de Cristo estavam no tribunal, no Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus, e os líderes religiosos que compunham ali o Sinédrio, eles queriam saber de Pedro. Olha a pergunta que eles fazem a Pedro. Primeiro, eles estão diante de um tribunal, estão sendo interrogados por ensinar e pregar a palavra de Deus e proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todos. Isso nos deixa bem claro que houve uma perseguição por parte de alguns grupos naquela época contra a igreja no princípio. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo, não se deixaram intimidar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas fizeram a Pedro esta pergunta: com que poder, e em nome de quem? Observe, Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo. Pedro usou o nome de Jesus, ministrou com fé, com autoridade e poder, no capítulo 3 de Atos, sobre a vida de um homem coxo. E Deus operou o milagre, confirmando a palavra, a oração,
e a fé de Pedro no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E aí houve-se esse milagre, e é sobre esse milagre do capítulo 3 que Pedro está sendo questionado no capítulo 4. Com que poder? Ora, queridos irmãos, com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então essa é a resposta que eles queriam saber. Em que poder e em nome de quem? O poder a Deus pertence. O nome do Senhor Jesus é poderoso, sua pessoa poderosa e eterna. Louvado seja Deus. Então Pedro vai responder, e a Bíblia vai dizer, no versículo 8: e Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, saibam vocês, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está sã, em outras palavras, curado diante de vocês. Aleluia. Quem curou? Jesus curou. Aquele homem creu no poder, no nome santo de Jesus e no poder do Filho de Deus, e Deus lhe concedeu a bênção. Deus operou na vida dele um milagre. Então Pedro agora está dizendo diante do Sinédrio: com que poder e em nome de quem, com que autoridade, de quem ele recebeu autoridade para ministrar sobre os enfermos, para proclamar o seu nome, o seu santo evangelho. Louvado seja Deus. E Pedro vai mais dizer para esses anciãos, líderes religiosos, sacerdotes da sua época: ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Pedro está dizendo, falou para aqueles homens, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oh glória! Aí Pedro confirma: vocês o rejeitaram, mas Deus o confirmou para a glória do seu nome. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou, e agora ele se encontra à destra de Deus. Aleluia. E Pedro disse mais: deixa eu dizer uma coisa, vocês rejeitaram o Salvador. As Escrituras nos falam dele desde o princípio ao fim, e só no nome dele há salvação para a humanidade, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Pedro falou, versículo 12, então eles vendo, no versículo 13 eles estão dizendo, então eles vendo a ousadia de Pedro, e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, irmãos, nada tinham que dizer em contrário. Bendito seja o nome do Senhor. Todavia, porém, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, tiraram os apóstolos e fizeram uma reunião entre si, para falar sobre a questão, para falar sobre aquilo que seria feito ou deveria ser feito com estes homens, dizendo que havíamos de fazer a estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, olha só o motivo
né? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aleluia! Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Bendito seja o nome do Senhor. E solto eles foram para os seus, aleluia, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Ouviram a verdade, mas não aceitaram a verdade, e continuaram ameaçando os discípulos de Cristo, querendo barrar a obra de Deus. E aí então, isso agora é para nós, irmãos, que vivemos esse tempo presente. A Bíblia nos ensina o que fazer nessa história. Agora você vai entender. Houve uma perseguição contra João, Pedro, os discípulos de Cristo no passado, ameaças para que eles não mais pregassem ou ensinassem o santo nome de Jesus. Haviam pessoas querendo barrar a caminhada da igreja na terra, querendo impedir que se fosse pregado o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Cristo, que é um evangelho de poder e glória. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Pedro não se deixou amedrontar. Pedro orou. Em situações embaraçosas, em situações difíceis, esse também deve ser o nosso caminho. Buscar em Deus a força necessária para continuarmos fazendo a sua obra. Orar a Deus para que o Espírito Santo nos renove, nos revista com seu poder e nos dê toda a ousadia, coragem necessária para continuarmos pregando o Evangelho e fazendo a obra de Deus nesses tempos difíceis que nós vivemos também. Por isso Pedro orou, por isso a igreja orou. E o que nós aprendemos nesta igreja, o que nós aprendemos com esta igreja e nesta oração, observe no versículo 24, que todos tinham o mesmo propósito e buscavam e esperavam a mesma coisa de Deus. Unânimes levantaram a voz, concordância, e disseram: olha só, o reconhecimento: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Reconheceu Deus Supremo como o único e verdadeiro Deus. Bendito é o nome do Senhor. Exaltá-lo, porque só Ele é digno desta exaltação. Bendito seja o santo nome de Jesus. E Ele vai dizer que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Aí ele vai dizer: levantaram-se os reis da terra e os príncipes ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí ele vai dizer no versículo 27: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes nos dias passados, mas Pôncio Pilato com os gentios e o povo de Israel. Aí ele vai falar de algo interessante. Ele vai dizer: para fazerem
bendito seja o nome do Senhor, o que a tua mão, aquilo que o Senhor já havia determinado, o que a tua mão e o teu conselho já tinham anteriormente determinado que se havia de fazer referentemente à rejeição de Cristo, a sua crucificação e a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu e a sua volta, porque Deus já havia falado pela boca dos profetas o que aconteceria com o seu ungido. Nada aconteceu nesta terra que Deus não tenha revelado aos profetas e que não se encontrasse escrito na sua palavra sobre os planos de Deus e a pessoa de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro tem conhecimento, tipo: Senhor, os teus planos, quem pode impedir? Todas estas coisas, essas perseguições, essas ameaças, esses inimigos que se levantam, tudo isso faz parte dos teus planos, dos teus projetos, tudo isso é para a glória e louvor do teu santo nome. Aí Pedro, compreendendo estas coisas, Pedro não pede para Deus matar ou aniquilar ninguém. Pedro não pede para Deus tirar problemas do caminho. Pedro simplesmente diz: Senhor, toma em tuas mãos. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, altar de Deus. Olha o que eles estão falando e estão fazendo para conosco. Olha como eles estão nos ameaçando. Olha, Senhor, para as suas ameaças. Aí Pedro vai dizer: e concede aos teus servos, olha o pedido, e conceda aos teus servos, bendito seja o nome do Senhor, que falem com toda ousadia a tua palavra. Não nos deixe amarelar, não nos deixe ter medo, mas nos dê toda a ousadia necessária para continuarmos firmes, Senhor, na realização da tua obra em meio a todas estas coisas. Olha a petição da igreja primitiva. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E então Pedro fala também: enquanto estendes as mãos para curar, enquanto se ministra, enquanto se prega a tua palavra, cura, Senhor, cura, aleluia. E para que se façam também sinais, prodígio, opera, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Não é por mim, não é por você, é por Jesus que Deus opera as suas maravilhas na terra dos viventes, e para a glória do seu nome, conforme os teus propósitos. Bendito é o nome do Senhor. Olha a igreja orando, olha a igreja pedindo para Deus fortalecer a própria igreja, e ao mesmo tempo para confirmar a sua palavra com poder e glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mediante esta oração poderosa, com certeza haveria uma resposta de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer no versículo 31: e tendo eles orado, glória, eles, irmão, eles orado, aleluia, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Esta é a palavra, irmão, o poder da oração. Pai, eu oro para que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos renove, o Senhor nos dê toda a ousadia, toda a graça necessária para continuarmos, Senhor, proclamando o teu evangelho no poder e virtude do teu Espírito Santo. E enquanto, Senhor, estivermos pregando e proclamando a tua palavra, cura, liberta, opera sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Renova a tua igreja, Senhor. Mais uma vez eu te peço, vivifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a concluir a boa obra que o Senhor nos confiou. Isso eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e crendo que o Senhor, meu Deus, assim fará para a glória do teu nome. Aleluia, em nome de Jesus eu te agradeço. Querido, o poder da oração, esta mensagem desta noite, guarda esta palavra contigo, desperta para o que Deus está falando. Bendito seja o nome do Senhor, certo? E que Deus continue vos abençoando, mas que nesta noite você se deixe guiar por esta palavra, e que nesta noite você coloque esta palavra em prática neste momento, porque esta é a palavra da noite para mim e para você. E pode ter certeza, Deus vai renovar suas forças, Deus vai renovar o seu ânimo, Deus vai lhe dar ousadia, fé, coragem, confiança. Deus vai te usar novamente. Então ora o Senhor. A igreja orou, porque os tempos eram difíceis. Deus respondeu a oração da igreja e revestiu a igreja com poder e glória, encheu os vasos de azeite, e a obra continuou para a glória do nome santo de Jesus. Que Deus os abençoe, querido. Que a boa mão do Senhor continue vos abençoando e vos fazendo prosperar. Que o Senhor vos use poderosamente nesta terra para a glória do nome santo de Jesus. Fique na paz, querido. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, meus amados irmãos. Fica na paz.